Tipos de adoecimento neurótico, 1912. Nas páginas seguintes será exposto, com base em impressões adquiridas empiricamente, que mudanças de condições determinam a irrupção de uma neurose nas pessoas com predisposição para isso. Portanto, trataremos dos fatores que ocasionam a doença. Pouco se falará das formas da doença. Esta apresentação de tais fatores se diferencia de outras pela característica de que todas as mudanças enumeradas dizem respeito à libido da pessoa, pois reconhecemos, através da psicanálise, que as vicissitudes da libido são decisivas para a doença ou a saúde nervosa. Também não se abordará o conceito de predisposição nesse contexto. Justamente a pesquisa psicanalítica nos possibilitou demonstrar que a predisposição neurótica se acha na história do desenvolvimento da libido e referir os fatores nela atuantes a variedades inatas de constituição sexual e a influências do mundo externo vividas na tenra infância. A causa imediata mais evidente, mais encontrável e também mais compreensível para o adoecimento neurótico acha-se no fator externo que pode ser geralmente designado como frustração. O indivíduo era saudável enquanto sua necessidade de amor era satisfeita por um objeto real do mundo externo. Torna-se neurótico quando esse objeto lhe é retirado, sem que ache um substituto para ele. Aqui, a felicidade coincide com saúde, a infelicidade com neurose. Mais do que ao médico, a cura cabe ao destino, que pode arranjar um substituto para a perdida possibilidade de satisfação. Para esse tipo, em que provavelmente se inclui a maioria das pessoas, a possibilidade de adoecer surge apenas com a abstinência, o que nos dá uma medida de como podem ser significativas para ocasionar as neuroses as restrições culturais no acesso à satisfação. A frustração tem efeito patogênico por represar a libido e submeter o indivíduo a uma prova. Quanto tempo ele suportará esse aumento da tensão psíquica e que caminhos tomará para livrar-se dela? Há apenas duas possibilidades de manter a saúde, numa persistente frustração real da insatisfação. Transformar a tensão psíquica em energia ativa, que permaneça voltada para o mundo exterior e afinal obtenha dele uma real satisfação da libido, ou renunciar à satisfação libidinal, sublimando a libido represada e usando-a para alcançar metas que já não são eróticas e escapam à frustração. O fato de ambas as possibilidades se concretizarem nas vidas humanas mostra que infelicidade não coincide com neurose, e que apenas a frustração não decide quanto à saúde ou à doença dos que atinge. O efeito imediato da frustração consiste em ativar fatores predisponentes até então inoperantes. Quando eles existem de forma suficientemente desenvolvida, há o perigo de a libido tornar-se introvertida. Ele se afasta da realidade que perdeu valor para o indivíduo pela renitente frustração e volta-se para a vida da fantasia, na qual cria novas formações de desejo e reanima os traços de formações anteriores esquecidas. Em consequência da íntima relação entre a atividade da fantasia e o material infantil, reprimido e tornado inconsciente, presente em cada indivíduo, e graças à isenção da prova da realidade que desfruta a vida da fantasia, a libido pode retroceder mais e, pela via da regressão, achar trilhas infantis e aspirar a metas que lhes correspondam. Se essas tendências, incompatíveis com o estado atual da individualidade, adquirem intensidade bastante, chega-se a um conflito entre elas e a outra parte da personalidade que continuou em relação com a realidade. Esse conflito se resolve por formação de sintomas e termina em adoecimento manifesto. O fato de todo o processo se originar da frustração real se espelha no resultado de que os sintomas com que o solo da realidade é novamente alcançado representam satisfações substitutivas. O segundo tipo de causa imediata para o adoecimento não é tão óbvio como o primeiro e pôde ser descoberto somente com aprofundados estudos analíticos ligados à teoria dos complexos da escola de Zurique. Nele, o indivíduo não adoece devido a uma mudança no mundo externo, que fez a frustração tomar o lugar da satisfação, mas por um esforço interno de buscar a satisfação acessível na realidade. Adoece com a tentativa de adequar-se à realidade e cumprir as exigências desta, no que depara com insuperáveis dificuldades internas. Convém distinguir de modo claro os dois tipos de adoecimento, mais claro do que a observação geralmente permite.
No primeiro tipo, sobressai uma mudança no mundo externo, no segundo, a tônica recai sobre uma mudança interna. Conforme o primeiro tipo, adoece-se por uma vivência, conforme o segundo, por um processo de desenvolvimento. No primeiro caso, há a tarefa de renunciar à satisfação, e o indivíduo adoece por sua incapacidade de resistência. No segundo, a tarefa é trocar uma espécie de satisfação por outra, e a pessoa fracassa por sua rigidez. No segundo caso, existe de antemão o conflito entre o esforço de permanecer como é e o de mudar conforme novos intuitos e novas exigências da realidade. No primeiro caso, ele surge apenas depois que a libido represada escolheu outras possibilidades incompatíveis de satisfação. O papel do conflito e da anterior fixação da libido é bem mais óbvio no segundo que no primeiro tipo, no qual essas fixações inutilizáveis podem se reproduzir, eventualmente, devido apenas à frustração externa. Um jovem que até então havia satisfeito sua libido com fantasias que resultavam em masturbação e que agora quer trocar esse regime próximo do autoerotismo pela escolha de um objeto real. Uma garota que dedicava toda a sua afetividade ao pai ou irmão e que agora deve, por um candidato à sua mão, tornar-se cônscia de desejos libidinais até então inconscientes, incestuosos. Uma mulher que gostaria de renunciar às suas inclinações polígamas e fantasias de prostituição a fim de tornar-se uma fiel companheira para o seu marido e uma perfeita mãe para seu filho. Todos eles adoecem pelos mais louváveis esforços, quando as antigas fixações são fortes o bastante para opor-se a um deslocamento, no que mais uma vez tornam-se decisivos os fatores da predisposição, constituição e vivência infantil. Pode-se dizer que todos sofrem o destino da pequena árvore do conto dos Grimm, que desejava ter folhas diferentes. Do ponto de vista higiênico, que naturalmente não é o único a ser considerado aqui, poderíamos desejar apenas que continuassem tão imaturos, medíocres e ineptos como eram antes da doença. A mudança a que os doentes aspiram, mas realizam imperfeitamente ou não chegam a realizar, tem normalmente o valor de um progresso no sentido da vida real. É diferente quando medimos com padrão ético. Vemos as pessoas adoecerem com igual frequência, se descartam um ideal ou se pretendem atingi-lo. Não obstante as diferenças bem claras dos dois tipos de adoecimento descritos, eles coincidem no essencial e podem ser reunidos facilmente numa unidade. O adoecimento por frustração pode também ser visto como incapacidade para adequação à realidade, no caso, isto é, em que a realidade frustra a satisfação da libido. O adoecimento nas condições do segundo tipo leva a um caso especial de frustração. Nisso, é verdade, nem toda espécie de satisfação é frustrada pela realidade, mas justamente a que o indivíduo declara ser a única possível para ele, e a frustração não parte diretamente do mundo externo, e sim, primariamente de determinadas tendências do eu. Mas a frustração continua a ser o dado comum e abrangente. Em virtude do conflito que logo aparece no segundo tipo, as duas espécies de satisfação, a habitual e a desejada, são igualmente inibidas. Chega-se ao represamento da libido com as consequências dele advindas, tal como no primeiro caso. Os eventos psíquicos que levam à formação de sintomas são, no segundo tipo, mais visíveis do que no primeiro, pois as fixações patogênicas da libido não necessitam produzir-se, já eram ativas na época da saúde. Em geral, existia já uma certa medida de introversão da libido. Poupa-se alguma regressão ao estágio infantil pelo fato de o desenvolvimento não ter completado seu curso. O próximo tipo, que descreverei como adoecimento por inibição do desenvolvimento, parece uma exacerbação do segundo tipo de adoecimento com as exigências da realidade. Não haveria uma necessidade teórica de diferenciá-lo e sim prática, pois se trata de pessoas que adoecem quando ultrapassam os anos irresponsáveis da infância, nunca atingindo uma fase de saúde, isto é, de praticamente ilimitada capacidade de realização e fruição. O essencial do processo predisponente é bem nítido nesses casos.
A libido nunca abandonou as fixações infantis. As exigências da realidade não se apresentam de súbito ao indivíduo que amadureceu totalmente ou em parte, mas surgem pelo fato mesmo de envelhecer, pois é óbvio que muda continuamente com a idade da pessoa. O conflito cede lugar à insuficiência, mas todas as nossas demais percepções nos levam a postular também aqui um esforço de superar as fixações infantis. De outro modo, o desenlace do processo não poderia jamais ser a neurose, mas apenas um infantilismo estacionário. Assim como o terceiro tipo nos mostrou quase isolada a condição predisponente, o quarto dirige a nossa atenção para um outro fator, que intervém em todos os casos e, por isso mesmo, pode ser facilmente ignorado numa consideração teórica. Vemos adoecerem pessoas até então saudáveis, às quais não aconteceu nenhuma experiência nova, cuja relação com o mundo externo não se modificou, de forma que o seu adoecimento dá uma impressão de espontaneidade. Uma observação mais atenta desses casos nos mostra, porém, que nelas houve uma mudança, à qual devemos atribuir elevada importância no surgimento da doença. Por haverem atingido um certo período da vida e conforme processos biológicos regulares, a quantidade de libido na sua economia psíquica sofreu um aumento, que por si só basta para romper o equilíbrio da saúde e criar as condições para a neurose. Como se sabe, esses incrementos mais ou menos súbitos da libido estão associados normalmente à puberdade e à menopausa, a uma certa idade nas mulheres. Em algumas pessoas, eles podem manifestar-se também em periodicidades ainda não conhecidas. O represamento da libido é aí o fator primário. Ele se torna patogênico em virtude da frustração relativa por parte do mundo externo, que ainda permitiria satisfação a uma exigência libidinal menor. A libido insatisfeita e represada pôde abrir novamente as vias para a regressão e atiçar os mesmos conflitos que verificamos em caso de absoluta frustração externa. Dessa maneira, somos lembrados que não podemos desconsiderar o fator quantitativo em nenhuma reflexão sobre as causas da doença. Todos os outros fatores, frustração, fixação, inibição do desenvolvimento, ficam sem efeito enquanto não tocam uma certa medida de libido e provocam um represamento libidinal de determinada altura. É certo que não podemos mensurar essa medida de libido que nos parece indispensável para um efeito patogênico. Podemos postulá-la depois que se apresentou a doença resultante. Apenas numa direção somos capazes de determiná-la mais precisamente. Podemos supor que não é uma questão de quantidade absoluta, mas da proporção entre o montante de libido atuante e a quantidade de libido com que o eu individual pôde lidar, ou seja, manter sob tensão, sublimar ou aplicar diretamente. Por isso, um aumento relativo da quantidade de libido pode ter os mesmos efeitos que um acréscimo absoluto. Um enfraquecimento do eu por doença orgânica ou por uma demanda especial de sua energia será capaz de fazer surgirem neuroses que de outro modo permaneceriam latentes, apesar de toda a predisposição. A importância que devemos conceder à quantidade de libido na causação da doença condiz providencialmente com duas teses básicas da teoria das neuroses, a que a psicanálise nos conduziu. Primeiro, a tese de que as neuroses originam-se do conflito entre o eu e a libido. Segundo, a compreensão de que não há diferença qualitativa entre as condições da saúde e as da neurose, de que os indivíduos sãos têm de pelejar com as mesmas tarefas de subjugação da libido, apenas saindo-se melhor nelas. Resta dizer algumas palavras sobre a relação entre esses tipos e a nossa experiência. Se tomo o conjunto dos doentes que atualmente analiso, devo constatar que nenhum deles exemplifica um dos quatro tipos de forma pura. Vejo atuando em cada um, isto sim, um quê de frustração juntamente com certa incapacidade de adequar-se às exigências da realidade. A inibição do desenvolvimento, que coincide com a rigidez das fixações, deve ser considerada em todos eles, e não se pode jamais esquecer da quantidade de libido, como afirmei há pouco. Verifico mesmo que em vários desses pacientes a enfermidade surgiu em acessos, entre intervalos de saúde, e que cada um destes acessos pode ser ligado a um tipo diferente de causa imediata. O estabelecimento desses quatro tipos não tem alto valor teórico, portanto.
Eles são apenas caminhos diversos para produzir determinada constelação patogênica na economia psíquica, isto é, o represamento da libido, que o eu não pode impedir com seus próprios recursos sem sofrer danos. Mas a situação mesma torna-se patogênica devido somente a um fator quantitativo. Não constitui algo novo para a vida psíquica e não é criada pela intervenção de uma causa patológica. Uma certa importância prática haveremos de reconhecer nos tipos de adoecimento. Em alguns casos, eles podem ser observados na forma pura. Não teríamos notado o terceiro e o quarto tipos se não consistissem nas únicas causas imediatas da doença em várias pessoas. O primeiro tipo nos evidencia a poderosa influência do mundo externo. O segundo, o peso não menos importante da peculiaridade do indivíduo que se contrapõe àquela influência. A patologia não pôde fazer justiça ao problema da causa imediata das neuroses, enquanto se esforçou apenas por decidir se tais afecções eram de natureza endógena ou exógena. A toda informação que indicava a importância da abstinência, no mais amplo sentido, como causa imediata, ela opunha a objeção de que outras pessoas aguentavam as mesmas vicissitudes sem ficar doentes. Mas, se queria destacar a peculiaridade do indivíduo como essencial para a doença ou a saúde, tinha de aceitar a admoestação de que pessoas com essa peculiaridade podem continuar sadias por todo o tempo, desde que lhes seja permitido conservar tal peculiaridade. A psicanálise nos recomendou abandonar a infecunda oposição entre fatores externos e internos, destino e constituição, e nos ensinou a regularmente procurar a causa do adoecimento neurótico numa determinada situação psíquica, que pode se produzir por diferentes caminhos.